Olá, começa agora mais uma edição do Nesp Notícias. Veja os destaques. Festival de Atividade Física Adaptada na Unesp em Rio Claro reúne participantes entre 4 e 60 anos de idade e reforça o compromisso com a diversidade. Pesquisadora da Unesp investiga a qualidade do solo de propriedades que empregam o sistema agroflorestal e aponta caminhos para uma produção cada vez mais sustentável. O Unesp Notícias está no ar. O Departamento de Educação Física da Unesp em Rio Claro realizou mais uma edição do FAFA, o Festival de Atividade Física Adaptada. O evento é tradicional na unidade, teve início em 1998 e promove a integração de pessoas com e sem deficiência por meio da atividade física. Nos últimos 2 anos, ele tinha sido suspenso por conta da pandemia. E eu fui lá acompanhar esta edição presencial. O tema Circo da Alegria foi escolhido para a edição de retomada do FAFA, o Festival de Atividade Física Adaptada da Unesp em Rio Claro. O que não faltava era opção para movimentar o corpo. Foram montadas 5 estações de atividades, cada uma delas coordenadas por alunos do 2º ano do curso de Educação Física. Nesta aqui, a ideia era explorar diferentes possibilidades na prática do basquete. O Wellington veio de Limeira e dá para perceber que ele gostou. Eu estou gostando e muito bom para mim e eu estou gostando muito daqui. Eu nunca vim para cá, né? Primeira vez que eu venho. Quem trouxe a turma foi o professor George, que tem uma relação antiga com o FAFA. Eu estudei aqui na Unesp entre 2006 e 2009, então eu fiz parte do FAFA, né? Foi onde eu conheci as atividades físicas adaptadas, através da professora Eliane Malberg. E hoje eu tenho a possibilidade de trazer alguns alunos como professor para conhecer o projeto e tentar dar continuidade a esse projeto, que eu acho tão interessante. Para ele, o festival foi importante para ampliar os horizontes na profissão de educador físico. Foi muito importante porque, a partir do FAFA, eu tive a possibilidade de ver diversas modalidades e aplicar isso hoje na minha atividade profissional, né? Então foi através do FAFA que eu vi as possibilidades de trabalhar com esporte adaptado. E ver que tem vários alunos dando sequência a isso, significa que o trabalho vai ter uma continuidade ainda por um longo tempo, né? Então, para mim, acho que eu fico feliz de retornar aqui e ver os alunos fazendo esse mesmo trabalho que eu fiz há 10 anos atrás. O Felipe, aluno do curso, está tendo a experiência pela primeira vez e projeta resultados semelhantes aos do George. É um repertório que eu preciso ter. Quem sabe na frente eu quero trabalhar com pessoas com deficiências, vai ser um começo, né? Porque eu preciso aprender devagarzinho e aumenta o meu repertório, tanto para adaptadas quanto para minha carreira, assim, em geral. A gente pensa, na verdade, na formação dessas pessoas, né, na formação dos alunos, e o evento ele marca a formação desses alunos. Então, quando a gente pensa, né, na questão da diversidade humana, da diversidade do movimento e que a deficiência, né, marca isso, a diversidade, o festival ele vem trazer isso. Ele vem colocar essas pessoas com diferentes capacidades ou diferentes características de movimento dentro do contexto da universidade. Então, os alunos, né, da graduação que estão em formação se deparam com essa diversidade, né, e tentam, a partir do que foi aprendido durante o curso, durante a disciplina, colocar em prática, né, toda a parte teórica, tudo que eles aprenderam dentro de um festival, dentro de uma manhã, né, com uma característica de inclusão, com uma característica relacionada à prática da atividade física para a pessoa com deficiência. O festival reuniu 145 participantes com idades entre 4 e 60 anos da cidade de Rio Claro e da região. Aqui eles passaram por cada uma das 5 estações com atividades variadas. Neste outro espaço, a ideia era desenvolver o equilíbrio por meio das atividades acrobáticas. Andar na trave, primeiro de frente e depois de costas, foi a atividade que a Ana Clara mais gostou. É bem legal fazer. Que é
meio difícil, meio fácil. A de frente não, de costas foi bem difícil. O Guilherme também se desafiou em testar o equilíbrio e a coordenação motora. Tô achando legal as brincadeiras, aula de basquete. E você vai conseguir fazer algumas delas no seu dia a dia? Sim, basquete. E para quem acha que só eles se desenvolveram com as atividades propostas, a Maísa tem outra opinião. Está sendo uma experiência bem diferente para todo mundo que está aqui. A gente está assim, com bastante informação e a gente está aproveitando bastante, porque a gente está podendo ver na prática o que a gente aprendeu durante um semestre inteiro na disciplina da Gabi, né, de atividade física adaptada. Então está sendo bem interessante a gente conseguir ter essa prática, essa vivência com eles e essa troca de experiências, porque eles têm muito para ensinar para a gente também. A gente sempre comenta que pode ser que eles não saiam, né, extremamente capacitados ou lembrando de tudo que a gente falou na aula teórica, mas, né, com a experiência do festival eles se sintam um pouco tocados para ter um mínimo de entusiasmo, né, de trabalhar com essas pessoas com deficiência. A gente fala agora de meio ambiente. A Unesp está participando de um projeto para monitorar a origem e a idade dos aquíferos do Cariri e Apodi, no estado do Ceará. As informações são importantes para criar estratégias responsáveis de gestão das águas subterrâneas da região, captadas para o abastecimento da população que sofre com a escassez de chuvas. O Ceará tem uma companhia de gestão de recursos hídricos, que seria um organismo para pensar de maneira racional a questão da utilização de águas do estado como um todo. Eles têm vários problemas, tem regiões muito áridas, tem água subterrânea, tem as águas da transposição do Rio São Francisco que estão chegando, que já chegaram e estão chegando agora, que terminou a construção de um canal, né? E aí, a função dessa empresa, é uma empresa estatal, é exatamente fazer o monitoramento e fazer o planejamento do uso das águas. Esse é o histórico do que é a COGER. Desde 2015, mais ou menos, eu venho trabalhando com eles de maneira não oficial e de forma colaborativa em alguns programas, em algumas palestras que a gente vai e faz, e acabou aparecendo essa oportunidade de implementar numa rede de monitoramento de águas subterrâneas que eles já tinham, essa questão dos isótopos estáveis, que é exatamente a minha especialidade. A rede de monitoramento que eles tinham era muito mais voltada para a qualidade, então eles faziam análise de água para verificar a qualidade das águas e também de quantidade. E aí eles convidaram a Unesp para fazer, por meio de um convênio, a incorporação de técnicas isotópicas para essa rede de monitoramento. Os isótopos estáveis são de hidrogênio e oxigênio, que é a molécula da água. E cada vez que a água evapora ou cai a chuva, ela tem uma proporção distinta entre esses isótopos mais leves e os mais pesados. Oxigênio 16, oxigênio 18, o hidrogênio e o deutério. E essas diferenças nessas proporções fazem com que cada água de chuva tenha uma assinatura distinta. Então, se você tiver um evento de recarga, você vai ter uma alteração da assinatura isotópica ou da composição isotópica da água que está no aquífero. E se você não tiver, ela vai ser mais ou menos constante ao longo do tempo. E a gente incorporou a isso também algumas medidas com isótopos instáveis para medir a idade dessas águas. O que significa elas serem mais velhas? Significa o tempo que ela levou para infiltrar e chegar até o poço onde ela está sendo captada. Então, é o tempo de movimentação dessa água dentro de um aquífero. Se a gente fizer um paralelo com um rio, o rio a gente vê a água correndo, né? Um aquífero a gente não vê porque está embaixo da terra. Mas é importante a gente saber esses tempos de residência exatamente para poder estimar essa questão da renovação.
Se a gente imaginar, a água subterrânea é o principal reservatório de água doce que a gente tem no mundo. Tirando as geleiras, as águas subterrâneas são, para a gente, o principal reservatório de água. Concentra mais ou menos 35% a 40% de toda a água doce que a gente tem disponível no mundo. Então, conhecer essas taxas de renovação é bastante importante para a gente poder usar de maneira sustentável esse recurso. Foi firmado um convênio entre a COGER, a Unesp, com a interveniência, a administração da FUNEP. A FUNEP é uma fundação lá de Jaboticabal. E, em princípio, estamos envolvidos, eu como coordenador do projeto, e parte das análises vai ser realizadas no Centro de Isótopos Estáveis lá da Unesp em Botucatu, do Instituto de Biociências. A estratégia de trabalho, quem vai ficar responsável pela coleta são as equipes da COGER em campo, e todo mês eles vão mandar as amostras para a gente vai encaminhar para o laboratório vai devolver e a gente vai emitir laudos e tem reuniões, algumas idas para lá para fazer algumas reuniões. As análises para fazer as datações, as determinações dos tempos de residência, a gente vai usar 2 traçadores. Um é o carbono 14, que é o mais conhecido, e o outro é o trítio, que é um isótopo de hidrogênio para águas mais recentes. Das estratégias de gestão de água doce, vamos agora conhecer ações de preservação de espécies em água salgada. Você já ouviu falar sobre biofábricas de corais? Essa tem sido uma alternativa ao processo de destruição desses seres vivos, como consequência das alterações climáticas e da poluição dos oceanos. Nós vamos ver como tem sido desenvolvido esse trabalho no vídeo produzido pela revista Pesquisa FAPESP. Apesar de não parecer, essas estruturas são animais e estão em grave perigo devido à poluição e às mudanças climáticas. Mas a criação de berçários subaquáticos pode ajudar a salvá-los. Os corais cérebro e corais de fogo são invertebrados marinhos com um corpo mole, mas que produzem um esqueleto duro feito de calcário. Eles podem se reproduzir de forma assexuada, com novos corais brotando dos mais velhos, formando grandes colônias. Quando crescem o suficiente, podem formar recifes, que são bons ambientes para a pesca, produzem substâncias que podem ser usadas na fabricação de medicamentos e cosméticos e protegem a costa da ação das ondas e marés, além de serem atração para o ecoturismo. De acordo com um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da Iniciativa Internacional de Recifes de Corais, aproximadamente 500 milhões de pessoas de 100 países dependem dos corais para viver. Essas estruturas são essenciais para a formação de alguns dos ecossistemas mais ricos e complexos do mundo. Mesmo cobrindo apenas 0,1% dos oceanos, abrigam mais de 25% de sua biodiversidade. Esses animais são bastante sensíveis às mudanças ambientais. Muitas espécies dependem de algas microscópicas, as zooxantelas, para se alimentar. O aumento da temperatura das águas ou a contaminação por poluentes químicos pode matar esses micro-organismos e, com eles, os próprios corais. Como as algas também lhes dão cor, esse fenômeno ficou conhecido como branqueamento. Nos últimos 30 anos, cerca de metade dos recifes do mundo foi destruída. Essa realidade pode ser vista na costa brasileira também, onde uma onda de calor em 2020 causou o branqueamento de cerca de 80% dos corais de fogo em Porto de Galinhas, Pernambuco. A prevenção é a melhor maneira de evitar maiores danos. Impedir a sobrepesca, a poluição e criar unidades de conservação. Mas também existem medidas sendo tomadas para reverter o prejuízo. As fazendas de corais são o método mais usado para restaurar recifes danificados.
Elas consistem em cultivar os corais em um ambiente controlado para depois transplantá-los. A equipe da Biofábrica de Corais, projeto vinculado ao Laboratório de Enzimologia Luísa Scioli da Universidade Federal de Pernambuco, desenvolveu uma forma de facilitar esse processo. Os pesquisadores criaram uma espécie de berçário, com peças biodegradáveis, onde fragmentos de corais podem ser cultivados para o transplante. O processo começa quando mergulhadores coletam fragmentos de corais no fundo do mar, que então são cortados no tamanho certo para encaixar em seus berços. Essas peças, de um material biodegradável chamado PLA, são produzidas em impressoras 3D com um formato certo para facilitar o crescimento de cada espécie diferente de coral. Os berços são montados nas mesas de cultivo e então são levados para o fundo de piscinas naturais, onde os corais podem crescer até a hora do transplante. A possibilidade de customizar os berços para que sejam adequados a cada espécie é uma das vantagens desse método. Outra é a mobilidade da mesa de cultivo, que pode ser facilmente deslocada caso surja alguma ameaça, como o aumento da temperatura da água. Com os incentivos que o projeto está recebendo, os pesquisadores poderão explorar novas abordagens, como a fabricação de berços a partir de moldes para aumentar a produtividade e o cultivo de corais em terra firme, dentro de grandes aquários. Assim, a beleza da vida marinha continuará a ser preservada. Já falamos sobre a importância de preservar a água e a vida que está presente nela. E agora vamos conhecer uma pesquisa da Unesp dedicada à investigação da qualidade do solo de plantações que adotam o sistema agroflorestal e como os produtores se beneficiam dele. A reportagem é de Júlio Penariol e dos repórteres cinematográficos Eduardo Marques e Vanderlei De Luca. Aos 56 anos, Dona Nalva se enche de orgulho ao ver crescerem vigorosos os alimentos que plantou. Entre os pés de banana, carro-chefe da produção desta agricultura familiar de Ourinhos, no interior de São Paulo, ela cultiva alface, quiabo, couve, abobrinha, tomate, maracujá e outros produtos. E planeja plantar mais frutas. Eu vou plantar no meio das bananas, amora, que vocês viram lá, né? Bastante. Pé de uva também, vou plantar, porque é para minhas abelhas. Eu tenho abelha jataí. Então a gente está querendo produzir mais coisas com menos pouca terra para a gente não destruir. Quanto mais você planta mais largo uma banana, mais terra você vai querer, porque você não vai sustentar com aquilo ali. Então você tem que abrir um jeito, a plantar amora, plantar pitanga, plantar uvaia. Então você vai ter várias frutas e vários dinheiro. Sempre você está colhendo dinheiro também. A sabedoria que a agricultura carrega vem de décadas tirando o sustento da terra. Ela conta ter criado os 3 filhos assim, na base da alimentação variada. Fórmula que passa adiante do alto da sua simplicidade, como quando viu uma conhecida jogar arroz no lixo. Falei, filha, por que você vai jogar esse arroz? Porque meu filho não come. Falei, rala a cenoura, cozinha o ovo, faz uma comida diferente. Ai, mas não sei o que. Eu falei, a criança come com o olho, ela tem que ter boniteza, tem que ter cor. Hoje a criança dela não vai no médico. Há pouco mais de 2 anos, Dona Nalva conheceu um grupo de pessoas e a vida de todos tomou novos rumos. Nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, o grupo criou o projeto Comida de Verdade e foi até a área em que a agricultura mora e planta, cedida por um empresário da cidade. Logo que começou a pandemia, eu vi uma iniciativa próximo de Avaré, que nos inspirou, eu mandei para o grupo, a gente começou logo no primeiro mês. A ideia é conseguir doações e comprar direto dos agricultores familiares para poder levar comida de verdade para as famílias, comida nutritiva de fato, ovos, legumes, verduras. E principalmente, acho que o principal foco é fomentar a agricultura familiar. A partir dali, Dona Nalva passou a ser fornecedora do projeto e indicou outros produtores familiares. Os vínculos com o grupo foram crescendo e o sítiozinho dela se tornou ponto de encontro, em que as conversas são sempre regadas com
com algo nutritivo preparado por ela. Eu estudo plantas medicinais, aí eu preciso de uma planta, ela localiza para mim, ela precisa de um tratamento, eu faço tratamento para ela. A gente vai trocando, todos nós, né? As meninas, o meu companheiro também, foi quem começou comigo também o projeto. Então a gente vai trocando. E a Nalva pra gente é um grande polo, assim, né? De troca, de muita cultura, né? Você conversa com ela, você está sempre absorvendo coisa nova. Quem faz parte do Comida de Verdade é a Josi, aluna do curso de Geografia da Unesp. Ela aproveitou a amizade com a agricultura e inscreveu um projeto para a Bolsa Coop Conecta, lançado pela universidade. Contemplada, a estudante agora coloca a pesquisa em prática, que tem por objetivos identificar a qualidade do solo no local e implantar no sítio uma área de SAF, o sistema agroflorestal, em que alimentos, plantas e árvores nativas crescem em simbiose e otimizam o uso do solo. E popularizar o manejo ecológico como uma alternativa aos pequenos produtores rurais em situação de vulnerabilidade. A qualidade do solo é estudada a partir da macrofauna existente nele. Tratam-se de organismos maiores do que 2 milímetros que vivem da superfície até uma profundidade de 30 centímetros. Esses seres são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, a ciclagem de nutrientes, ou seja, a troca de substâncias entre o solo e as plantas, e também pelo equilíbrio dos ecossistemas terrestres. Quanto mais organismo tiver e quanto mais diverso tiver de organismo, né? Formiga, besouro, os diferentes tamanhos de organismos, mais rico o solo está. Quanto mais rico o solo, mais rico as plantas estarão. Quanto mais rico as plantas estão, mais rico nós estamos. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Dona Nalva até já adotava práticas agrícolas saudáveis, mas vez ou outra ainda utilizava agrotóxicos, comportamento que ela vem mudando desde 2021 e que vai favorecer a vida destes organismos no solo. Eu acho que o mais importante foi a cobertura do solo, que é uma prática assim, que antes não existia tanto e hoje ela consegue enxergar a importância de um solo coberto, como que isso influencia no plantio dela, né? Também o fato de não passar mais veneno e não fazer mais queimadas. São passos, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai se adaptando para ficar cada vez melhor o sistema. Agora, fazer compostagem, processo biológico que transforma a matéria orgânica em um rico adubo natural, é rotina por aqui. Todo tipo de resto de alimento, como cascas de frutas e legumes, vai para esse monte no chão ou no balde. Nos dois sistemas, a compostagem leva ainda a matéria seca na cobertura, como resíduo de roçagem e cinza do fogão a lenha. Eu fui aprendendo, uma que eu leio bastante livro, entro no YouTube, a Josi também vem, a Júlia explica para nós que tem que ter a cobertura para não juntar mosca, que a gente achava que era só jogar ali, né? Então ela falava, põe capim, põe isso, que não pode deixar brecha. Por quê? Senão não fica um adubo bom, porque daí ele fica com cheiro forte. Então qualquer pessoa não vai querer pôr a mão naquilo ali ou mexer e falar assim, não, esse está estragado. Então conforme você cobrir ele, você vai ter uma matéria, um adubo de primeira qualidade. Ter o próprio adubo orgânico é, além de garantia de alimentos mais saudáveis, como ensina o sistema agroflorestal, uma saída econômica para os produtores. Quando a gente para um pouco para refletir o atual contexto político e econômico que gere o mundo, né? As guerras na Ucrânia, um dos principais fornecedores de agroquímicos, adubos químicos do Brasil, o preço dos adubos vai lá no alto, e os químicos, né? E os agricultores, em especial a agricultura familiar, aqueles agricultores que estão em vulnerabilidade social, não têm acesso a esse tipo de adubo. Todos os alimentos plantados pela Dona Nalva nascem neste viveirinho que o marido dela, atualmente morando num assentamento do Movimento Sem Terra, construiu. Ali ela prepara e cuida de cada mudinha. Tomatinho, jiló, eu planto também, planto maracujá, várias coisas que eu
alface, assim, que eu pego mudinha. Eu não planto direto no solo, porque talvez está muito quente, então eu espero ela crescer um pouquinho, talvez está sem raiz. Aí eu espero, aí eu ponho o meu próprio adubo. E quando chega a hora do dia, ela carrega a bicicleta com o que conseguiu colher e preparar. Banana, molho de pimenta caseiro, alguma verdura ou pão, planta comestível não convencional. Tudo vai na cestinha e ela parte em busca de clientes. Pedalando pelo acostamento, logo encontra compradores cativos, seja na beira da rodovia mesmo, ou assim que entra no bairro que fica em frente ao sítio. E se o cliente não tem dinheiro na hora, sem problema, paga depois. E enquanto a vida da agricultora segue, agora amparada por um grupo de amigos dispostos a transformar a produção dela no campo, a Josi dá continuidade à pesquisa. É no Laboratório de Geologia e Pedologia do campus da Unesp que ela faz as análises dos organismos encontrados nos solos coletados, tudo sob orientação da professora Cris. Até agora, uma coisa já está bastante clara. Na comparação com amostras de áreas de pastagens, o solo em que há alimentos plantados tem muito mais variedade e quantidade de bichinhos. E, no futuro, a área de sistema agroflorestal que está sendo implantada no sítio da Dona Nalva vai apresentar uma riqueza ainda maior. Afinal, um solo protegido é ambiente propício para a vida, que brota acima ou abaixo dele. Prática agroecológica é algo que a gente reproduz lá das sociedades primitivas, né? Então a gente não está inventando a roda, né? Lá há 5, 6 mil anos já se sabia como devia ser feito, né? E isso acaba reverberando para os consumidores, né? Então aqueles que consomem os produtos que a Dona Nalva produz de forma orgânica, limpa, certamente vai ter ganhos importantes, né, no que diz respeito à saúde, à soberania alimentar. E a gente espera que não só a Dona Nalva, né, mas todos aqueles com quem a gente vai ter acesso, né, ou terá acesso aos resultados da pesquisa, definitivamente se convença que é possível produzir em quantidade, em qualidade e em harmonia com a natureza. Quanta experiência acumulada pela Nalva e que parceria interessante essa, né? A gente continua acompanhando os resultados dos estudos da Josi e as contribuições para os agricultores familiares. O Unesp Notícias está chegando ao fim, mas você pode rever as reportagens desta e de outras edições no nosso canal no YouTube. A gente se vê na semana que vem. Tchau!